Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês também? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre o Titanic, sim, sobre o navio Titanic que afundou no ano de 1912, né? Naquela época, né, no início do século XX, nós já estamos no século XXI, né, o tempo passa, hoje ele está naufragado, né? Está no fundo do mar, no local mais fundo do mar, dos oceanos. E é um navio muito famoso, né? É o famoso Titanic, né? Um navio muito famoso. E nós vamos conhecer esse navio que é muito famoso e saber, né, a história dele, né? Vou apresentar as características desse navio, a estrutura dele, como ele foi construído, que levou um tempo, né, para construir, que é um navio grandioso, muito grande, e demorou muito tempo para construir. Então, vou falar o tempo que levou para ele ser construído, né, as características dele, né, como a estrutura dele, vou apresentar a estrutura dele, como é a estrutura dele, né, desse navio que é grandioso. Então, a estrutura dele é muito diferente dos outros navios, por causa da sua grandiosidade, né, é muito grande. Então, ele é um navio mais diferente que os outros, né? Ele é muito diferente que os outros, né? Porque é um navio grande, né? E pesado, né? E é enorme. E por esse ser um navio muito grande, ele é muito diferente que os outros. Naquela época, hoje nós temos navios que são maiores que ele, mas na época ele era o maior navio do mundo, na época. Então eu vou apresentar a história dele, eu vou contar um pouco da história desse navio, né? Para a gente conhecer melhor sobre esse navio, a história desse navio. Vou contar um pouco a história dele e vamos viajar no tempo e conhecer um pouco a história desse grandioso navio, né? Desse grande navio que ficou famoso no mundo inteiro, que virou até filme, ele virou livro, filme e até hoje ele está no fundo do mar atraindo muitas pessoas. Também vou falar sobre o submarino que foi até lá para ver o navio, para fotografar, registrar esse navio. Então vamos conhecer esse navio muito famoso, né, e que marcou a história, né, a história do nosso mundo. E procurar entender, né, por que aconteceu, né, esse acontecimento histórico, nesse fato histórico do naufrágio, né, que ele naufragou, né, ele afundou. Então, as causas, vamos conhecer as causas desse navio, né? Então, vamos conhecer aqui. Você sabe o que é o Titanic? Você sabe? Você já viu falar do navio Titanic? Você sabe porque ele, na época, era o maior navio do mundo? Você sabe a trajetória dele, de onde ele saiu e para onde ele foi? Você sabe por que ele afundou? Por que esse navio naufragou? Por que esse navio afundou? Você sabe por que esse navio afundou? Então vamos conhecer, né? Porque muita gente não sabe por que o Titanic afundou. Na sua opinião, por que o Titanic afundou? Você sabe por que o Titanic afundou? Então vamos saber por quê. Então vou explicar, vou trazer explicações, nós vamos conhecer melhor sobre esse famoso navio. Então vamos lá. Então se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, compartilhe e deixe o opinião de vocês. Deixe o opinião de vocês e veja outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal também. Ative o sininho para receber novidades do canal e seja membro para receber benefícios exclusivos de canal para membros. E vamos lá, vamos conhecer o grandioso e o famoso navio Titanic. Então, tem um contexto histórico, né, que envolve também a mitologia grega. Por que eu digo isso? O navio, o que tem a ver o navio Titanic com a mitologia grega? Tem tudo a ver. A começar pelo nome. Titanic significa titã. Na mitologia grega, os titãs eram gigantes. Eram gigantes que queriam tomar o lugar dos deuses na mitologia grega. Então, existiam os deuses, né? E existiam os titãs, que eram gigantes, que eles tinham inveja dos deuses e queriam ficar no lugar deles.
E aí tinha um conflito entre os deuses do Olimpo, né, do Monte Olimpo lá da Grécia, né? Então, lá na Grécia tem uma montanha que é chamada Monte Olimpo, é o monte mais alto da Grécia, e eles ficavam lá em cima, moravam lá em cima. Esses deuses moravam lá em cima no Monte Olimpo. E os gigantes, eles queriam tomar o lugar deles, dos deuses, os gigantes, esses gigantes. E aí teve guerra, né, entre os deuses e os titãs, né, e os gigantes, né, entre esses gigantes. Né? Parece que até o Hércules enfrentou um desses gigantes, né, esses titãs. Então, esses gigantes que tinham inveja dos deuses gregos, eles queriam tomar o lugar deles, queriam ficar no lugar deles, e aí eles não, os deuses da mitologia grega, eles impediam que os titãs ficassem no lugar deles. Aí é uma coincidência muito grande, né? Porque esses gigantes, eles, por serem grandes, grandiosos, né? Eles se achavam melhores que os outros, que todo mundo, né? Porque eram gigantes, né? Eram grandes, eram gigantes. Então, eles queriam ter um domínio de tudo, né? Queriam estar no nível dos deuses, né? Queriam serem deuses também, mas eles não eram deuses, eram gigantes, é, seres comuns, né? Os deuses são seres especiais, mais importantes. Na hierarquia da mitologia grega, né? Na hierarquia tem os deuses, que são os maiores, aí depois vai baixando, né? Tem os semideuses, que não é deus nem mortal, então, que é um filho de um deus com mortal, e tem os mortais, que é o nível mais baixo. A classificação desses gigantes, eles não estavam no nível de... era uma classificação à parte, eles estavam no nível mais baixo que os deuses, e eles queriam ficar no lugar deles, né? Se tornar um deles, mas eles não eram. Eles não eram deuses, eram gigantes. Assim como os monstros, que também não... Eles eram outra classificação diferente, né? Então, está no nível mais baixo também. Então, o maior de todos, na mitologia grega, né? Dessa classificação dos personagens, das histórias da mitologia grega, eram os deuses mesmo. Esses gigantes eram chamados de titãs. Titãs, né? Tem até um filme, né? É Fúria de Titãs, onde tem o Perseu, que ele enfrentou a Medusa, né? Que é aquela mulher que tinha o cabelo de cobras, assim, que quem olhasse para essa mulher que tinha o cabelo de cobras, ela transformava a pessoa em pedra, né? E aí ele, como era esperto, ele tinha um escudo. O Perseu, ele chegou perto da Medusa e mostrou o espelho, e aí a Medusa, o reflexo dela, né? Ela se olhou no espelho do escudo do Perseu, e ela se transformou em pedra. Tem a história também do Minotauro, né? Da mitologia grega também, na ilha de Creta, né? Que o Dédalo é um arquiteto, construiu um labirinto, e os jovens eram colocados nesse labirinto a pedido do rei Minos, né? E aí o Perseu era um desses jovens, e ele, muito inteligente, ele entrou com um fio de linha e conseguiu sair do labirinto, né? Com esse fio de linha para marcar a saída, né? Então ele seguiu o fio de linha e conseguiu sair do labirinto, né? E dentro do labirinto estava esse Minotauro. Então ele entrou dentro do labirinto com o fio de linha, e aí ele enfrentou o Minotauro e saiu do labirinto seguindo o fio de linha. Então são muitas histórias na mitologia grega. E o que acontece? Aqui que tem a ver o navio, o navio Titanic com com essa mitologia grega, com essas histórias da mitologia grega, né? Com esses gigantes. Tem tudo a ver, porque o navio, ele foi construído, né? Então, se na mitologia grega os titãs, que eram os gigantes, né? Esses gigantes que eram chamados de titãs, esses gigantes que enfrentavam os deuses eram chamados de titãs. Eles queriam ser melhores que os deuses, queriam enfrentar os deuses, queriam estar no lugar deles, e aí enfrentavam, desafiavam os deuses, né? Enfrentavam os deuses. E os deuses da mitologia grega. E aí esses deuses enfrentavam esses titãs, tinha uma guerra entre os titãs e os deuses. Por causa que? Porque os titãs queriam ficar no lugar dos deuses, queriam
tomar o lugar ali e ficar. E aí, por inveja, né? Alguma coisa assim, né? E aí, na época, quando o navio foi construído, era o maior navio da época, da série Olympic, né? Da empresa lá do Reino Unido. E aí era um navio grandioso, muito luxuoso, e o navio era tão grande que chamava a atenção das pessoas. E era enorme, era o maior navio da época. E aí as pessoas perguntavam qual é o nome do navio. O nome do navio é Titanic. Então, aí você já percebeu, né? Titanic, Titanic. Então, Titã significa Titanic. Titanic significa Titã. Titã é gigante na mitologia grega. Titanic significa titânico. E aí era um navio grandioso, navio gigante, tá? Como esse navio é grande, Titã é gigante, né? Titã significa gigante. E o navio era grande, era gigante, era grande, então chamou de Titã, navio Titã, né? Mas chamou de Titã, navio Titanic, né? E aí, um homem perguntou, né? Uma pessoa perguntou para um construtor se o navio era seguro. Então ele disse assim que o navio era seguro, que nem Deus afundava esse navio. E todo mundo já sabe o que aconteceu com esse navio, né? Então é um desafio, né? Então os titãs desafiavam os deuses, então e eles não se davam bem, né? Então foi a mesma coisa que aconteceu nessa história. E aí o que acontece que depois da construção dele, foram colocar ele lá, teve o dia da inauguração, então foram vários dias, foram muitos dias de construção. Primeiro houve um planejamento, ele foi planejado, então aí os arquitetos, eles planejavam lá, fizeram planos e tinha um planejamento, seguir esse planejamento, o planejamento de construção do navio. Então eles planejavam construir esse navio, e eles planejaram construir esse navio e construir esse navio. Quando eles construíram esse navio, em 1912, esse navio saiu do Reino Unido e foi para os Estados Unidos, o destino era os Estados Unidos, lá no Atlântico Norte, no Oceano Atlântico Norte. E aí foi uma trajetória no meio do caminho, o capitão do navio recebeu um aviso de que havia um iceberg, uma pedra de gelo gigante, no meio do oceano, no meio do caminho do navio. Ele ignorou o aviso, ele porque ele é muito orgulhoso, né? Então, na época, né? E por ser o maior navio do mundo e tal, aquela coisa toda, ele não deu atenção. Então, no meio do caminho, o navio bateu nesse iceberg